Muito bom dia, sejam muito bem-vindos à segunda sessão do evento 30 Minutes Digital Tells, um ciclo de webinars online no âmbito da pós-graduação em gestão da sustentabilidade, em que vamos conhecer as mais recentes estratégias na área. Desde já queremos agradecer a vossa presença e também o interesse para estarem aqui nesta talk. O meu nome é Miguel Bugalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje, iremos contar com a presença da Mariana Carnido, que nos irá fazer uma breve apresentação sobre o tema Mobilidade Sustentável no Mundo em Mudança. A nossa convidada de hoje exerce funções como Regional Marketing Manager na Accenture, é licenciada em Ciências da Comunicação e mestre em Marketing. Frequentou ainda a pós-graduação em Gestão pela Universidade Católica do Porto. Esta sessão terá a duração de sensivelmente 30 minutos e no final reservaremos 10 minutos para as vossas questões. Para tal, poderão colocar as vossas questões no chat ou no espaço reservado para as mesmas. Passo agora a palavra à nossa convidada de hoje, à Mariana Carnido. Obrigada, Miguel. Olá, bem-vindos a todos e obrigada também por se juntarem a mim nestes 30 minutos em que vamos falar um bocadinho sobre mobilidade sustentável neste mundo que está também ele em mudança. Eu não estou a ver ainda... Ok, muito bem. Vou precisar aqui da ajuda do Miguel, porque infelizmente eu não consegui partilhar o ecrã. Então vamos falar sobre mobilidade sustentável e o que é isto, mobilidade sustentável, neste mundo que está também ele tanto a mudar no que diz respeito aqui ao setor da mobilidade. Passando aqui ao próximo slide e começando pelo BA-bar, no fundo, o que é isto de mobilidade sustentável? A mobilidade sustentável, no fundo, é a capacidade que, enquanto sociedade, temos de dar resposta às necessidades dos vários cidadãos de nos deslocarmos, não é? De determinado ponto A para ponto B, sem sacrificarmos com tudo aquilo que é também, são outros valores humanos e ecológicos, portanto a sustentabilidade do nosso planeta, tanto hoje como no futuro. E portanto quando nós falamos em mobilidade sustentável é importante também percebermos de onde é que nós estamos a partir. Passando aqui ao próximo slide, nós estamos a partir, de facto, o nosso ponto de partida não é tão positivo assim. Neste momento, cerca de 75% das emissões dos transportes provém de veículos rodoviários, o que é bastante, naturalmente. Sabemos que está em marcha pela União Europeia aqui um projeto bastante grande de reduzir as emissões de CO2 em 55% até 2030, portanto, quando comparados com os níveis de 1990, e isto naturalmente está a trazer muitos desafios aos fabricantes automóveis, no sentido de disponibilizarmos também cada vez mais opções ecológicas na gama do produto. Eu peço imensa desculpa que eu tenho aqui a indicação Oh, Miguel, eu precisava só de um segundinho, peço desculpa que eu tenho aqui a indicação de bateria fraca e não tenho o carregador comigo. Será possível termos aqui só 30 segundos de pausa para eu poder ligar o carregador? Sim, portanto, não há qualquer problema enquanto a Mariana está a resolver aqui esta questão mais interna, vamos assim dizer, que acontece também, não é? Portanto, hoje em dia os computadores também precisam de bateria, não são só nós enquanto seres, e enquanto a Mariana está aqui, portanto, a resolver esta questão mais técnica, vamos aqui também aguardar sensivelmente um minuto para que a Mariana, entretanto, já possa retomar a apresentação já com o computador já com a carga, para que depois não possamos aqui mais para a frente, entretanto, a apresentação cair, e isso é que era mais chato. E, portanto, vamos aqui fazer este compasso de espera até a Mariana voltar, e a Mariana está novamente aqui de volta. Peço desculpa, estes perks de home office às vezes também fazem parte, é o nosso dia-a-dia. Há 2 anos para cá que faz parte. É verdade, mas voltando aqui à nossa mobilidade sustentável, como eu estava a dizer, cada vez mais os fabricantes automóveis estão comprometidos com a disponibilização de opções ecológicas a partir de 2025 e temos inclusive marcas que já se comprometem a fazê-lo mais cedo, como é o caso da Honda, por exemplo, que a partir de 2022, portanto deste ano, compromete-se a disponibilizar apenas opções ecológicas na sua gama. Naturalmente, e também em linha com este grande projeto de diminuição das emissões de CO2, a Europa vai proibir, a partir de 2035, a comercialização de novos automóveis movidos a combustíveis fósseis. Portanto, como nós podemos perceber, há aqui muito caminho para andar ainda, principalmente quando temos em consideração que apenas
1% do total de veículos vendidos na Europa neste momento são elétricos. E, portanto, passando aqui ao próximo slide, naturalmente a eletrificação é o caminho. Há uns anos atrás nós falávamos de viaturas elétricas e parecia assim uma coisa muito, muito estranha, como é que poderíamos ter carros completamente movidos a eletricidade. E, efetivamente, já é o presente, será cada vez mais o futuro. Como é óbvio, está a chegar aqui a diferentes ritmos à Europa. Portanto, quando comparamos, por exemplo, uma Noruega, que já tem aqui um nível de eletrificação muito grande, neste momento é o país da Europa com o maior nível de eletrificação, com 95% do seu parque automóvel completamente eletrificado, sendo que destes 95%, 74% corresponde a carros 100% elétricos. Quando comparamos com a nossa realidade, estamos um bocadinho atrás, caminharemos seguramente neste sentido, mas neste momento, para vocês terem uma ideia, os primeiros passos já estão a ser dados, os números já começam a aparecer, mas ainda há muito a fazer no que diz respeito à eletrificação em Portugal. Neste momento, em janeiro deste ano, aliás, a venda de carros elétricos disparou 70%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, e na verdade, novembro de 2021, portanto do ano passado, foi aqui um mês histórico, porque foi o primeiro mês de sempre em que se venderam mais veículos 100% elétricos do que veículos movidos a gasóleo. Portanto, a mudança está a acontecer. No ano passado, nós fechamos o nosso parque automóvel com 1 em cada 5 carros vendidos sendo elétrico. Naturalmente, é um caminho sólido que estamos a percorrer, mas ainda falta um bocadinho para lá chegarmos. E o que é que falta? Passando aqui ao próximo slide. Falta naturalmente infraestruturas, não é? Quando nós pensamos naquilo que é a mobilidade elétrica, naturalmente precisamos de uma série de infraestruturas, neste caso de carregamento, que ainda não são propriamente muito acessíveis. Portanto, quando nós falamos da realidade portuguesa, nós dispomos de 28 postos de carregamento público por cada 100 mil habitantes, o que é bastante baixo, aliás, é 26% abaixo da média europeia, quando olhamos para países como, por exemplo, a Alemanha, a França, os Países Baixos ou o Reino Unido, em que cerca de 75% dos postos de carregamento na Europa estão concentrados nestes países. Falta também, passando ao próximo slide, naturalmente autonomia. Este é um ponto-chave, porque quando nós falamos em mobilidade elétrica, naturalmente nós queremos veículos que nos permitam movimentar-nos com o máximo de autonomia possível. Já começa a acontecer os fabricantes automóveis disponibilizarem cada vez mais autonomia. Quando os veículos elétricos surgiram há uns anos atrás, a mobilidade era mesmo muito, muito limitada. Neste momento já temos opções que disponibilizam cerca de 780 km entre carregamentos, o que já é bastante bom, mas os preços que eu coloquei aqui não estão aqui por acaso, porque efetivamente ainda há aqui muito a fazer no que diz respeito à democratização do acesso às viaturas elétricas, porque quando nós procuramos um veículo que nos permita fazer acima de 600 km de forma autónoma, efetivamente estamos aqui a falar de preços que não são propriamente muito acessíveis, portanto percebemos que há também muito caminho ainda a fazer neste sentido. Passando aqui ao próximo. Falemos agora de condução autónoma. O que é isto da condução autónoma? Como provavelmente vocês sabem, existem 5 níveis de condução autónoma. Na maior parte dos países europeus, neste momento, só temos legislação que permita o nível 2 de condução autónoma. O que é isto, o nível 2? É aquilo que muitos de nós provavelmente já teremos nos nossos carros. São chamados sistemas automáticos, que são acionados pelo próprio veículo, quase sempre em momentos de emergência, como por exemplo o cruise control, o sensor de manutenção na faixa de rodagem, o sistema de travagem de emergência, o estacionamento automático, etc. O nível 5 é este nível que nós vemos aqui na imagem, este nível mais utópico, em que naturalmente entraremos num carro e não precisaremos de o conduzir e o carro passará a ser também um espaço de lazer. Ainda falta um bocadinho para lá chegar, as estimativas dizem que a condução autónoma prevê atingir o seu pico em 2050, portanto ainda temos aqui alguns anos para que isto aconteça, e naturalmente é preciso termos em consideração que veículos autónomos são veículos que implicam um processamento de dados absolutamente abismal, e portanto é preciso também haver uma infraestrutura de 5G bastante robusta que suporte aqui esta generalização da condução autónoma. Quando nós falamos em condução autónoma, nós tendemos a pensar que a condução autónoma, pensamos sempre na condução autónoma como o nível 5, não é? Aquele nível em que efetivamente
nós não estamos a fazer nada porque o carro conduz por nós, mas se nós voltarmos aos primórdios da condução autónoma, na verdade a condução autónoma começou a acontecer nos anos 90, quando a Mercedes disponibilizou pela primeira vez o Cruise Control. Portanto, a condução autónoma não é uma novidade tão recente quanto isso, naturalmente que há diferentes níveis que é preciso nós termos em consideração, mas efetivamente a condução autónoma é algo que já existe no setor automóvel há vários anos. E quando falamos de condução autónoma, é importante também percebermos quais os impactos que a condução autónoma tem nesta mobilidade sustentável. Passando aqui ao próximo slide. Desculpem, só antes de passar ao próximo slide, só aqui um estudo, muito rapidamente. Este estudo que está no próximo slide, este estudo foi disponibilizado em janeiro deste ano pela Compare, que é uma empresa britânica, e que nos mostra o nível de preparação de diversos países, neste caso foram 30 os países analisados no mundo inteiro, o nível de preparação que diversos países têm para a condução autónoma. Para este estudo foram tidos em consideração diversos critérios, como a legislação, a capacidade de investimento que as empresas nesses países têm, o próprio mindset da aceitação por parte do consumidor, as infraestruturas disponíveis, etc. E no fundo o que este estudo nos mostra é que Portugal está em 20º lugar no que diz respeito aos níveis de preparação. Portanto, conseguimos perceber que dentro de um grupo de 30 países nós ainda estamos em 20º lugar, naturalmente ainda há aqui muito caminho a percorrer para que nós, enquanto mercado português, sejamos totalmente preparados para acolher a condução autónoma nos seus níveis mais avançados. Agora sim, passando ao próximo slide, quando nós falamos em condução autónoma, o que é isto, a condução autónoma, e que impactos é que esta condução autónoma tem também nesta mobilidade sustentável? Naturalmente, quando nós pensamos em mobilidade sustentável, pensamos imediatamente na diminuição de emissão de gases com efeito de estufa, que vai ser possível também com esta condução autónoma, mas há muitos outros benefícios, como por exemplo aqui o potencial de redução do número de acidentes e de melhoria da segurança nas estradas, porque a partir do momento em que não existe tanta propensão para o erro humano, que é absolutamente natural, e os carros permitem fazer aqui toda esta gestão da condução por nós, a tendência será efetivamente haver aqui uma maior segurança nas estradas. Inclusive o projeto Vision Zero é um projeto que está a ser implementado na Finlândia neste momento e que tem como objetivo reduzir para quase zero aquilo que são o número de acidentes e mortes nas estradas. Portanto, conseguimos perceber que efetivamente há aqui um potencial muito grande de aumento da segurança nas estradas. Naturalmente também aquilo que é uma redução dos congestionamentos de tráfego, como é óbvio, porque a partir do momento em que temos veículos altamente inteligentes a tentar perceber quais são as melhores rotas e otimizar as rotas, permitimos também aqui uma melhoria da qualidade de vida através da diminuição do trânsito, uma diminuição de custos associados, como é óbvio, porque, enfim, deixa de haver aqui tanto tempo que os carros passam nas estradas, portanto, também uma maior propensão a não ter tantos custos. Quando nós pensamos em condução autónoma, tendencialmente temos sempre aquela ideia de pensar que vai diminuir postos de trabalho, porque há aqui aquela função de motorista que eventualmente no futuro deixará de existir, mas a verdade é exatamente o oposto. A verdade é que toda a infraestrutura inerente a esta condução autónoma vai permitir a criação de muitos postos de trabalho, porque há uma série de indústrias no fundo, inerentes e à volta desta condução autónoma, como por exemplo processamento de dados, as infraestruturas, etc., que vão necessitar de bastante mão de obra. E por fim, também, numa ótica de inclusão, aqui um maior acesso à mobilidade, porque esta condução autónoma permitirá que pessoas que à partida têm mais dificuldades em movimentar-se, em locomover-se, como por exemplo idosos ou portadores de deficiência, terão aqui também uma maior autonomia no que diz respeito à sua mobilidade. Passando aqui da condução autónoma para um outro termo, que é o Mobility as a Service. O que é isto, o Mobility as a Service? Na verdade, todos nós conhecemos o Software as a Service, e o Mobility as a Service não é mais do que a evolução também desse termo, adaptado aqui ao setor da mobilidade. Portanto, o Mobility as a Service parte muito também de uma mudança de mentalidade que está cada vez mais a acontecer, em que se antigamente nós privilegiávamos mais a posse, o ter um carro, o estatuto que esse carro nos trazia,
etc. Cada vez mais, enquanto consumidores, nós, mais do que procurar ter um carro, nós procuramos ter formas diversas de nos movimentarmos e, portanto, a micromobilidade está a crescer muito, nós cada vez mais vivemos em grandes cidades onde as distâncias são muito curtas e, portanto, cada vez mais temos necessidade aqui de soluções de micromobilidade. Enquanto consumidores, a nossa mentalidade também está a mudar, acima de tudo o que nós queremos é rapidez, eficiência, opção de escolha. Queremos também soluções que se adaptem ao estilo de vida mais flexível e mais ágil que todos nós temos e que seja adaptado, por exemplo, às grandes cidades. Por exemplo, isto seguramente que acontece em Lisboa, eu estou no Porto e isto sem dúvida acontece, que é, eu nem sequer penso em levar o carro para o centro da cidade, porque o trânsito, o estacionar, os custos inerentes, etc., é absolutamente, ou seja, ainda que eu tenha um carro, na maior parte dos meus dias o meu carro está na garagem, porque efetivamente eu opto por outras formas de mobilidade que me dão aqui mais flexibilidade e também mais autonomia. E depois, naturalmente, temos também gerações nativas cada vez mais digitais, com maior consciência ambiental e que privilegiam a conveniência em detrimento do estatuto. Portanto, o setor automóvel está aqui num grande momento de mudança de paradigma, em que cada vez mais, naturalmente, os carros existem e continuarão sempre a existir, e continuará sempre a haver quem privilegiará a posse, mas cada vez mais aquilo que assistimos é uma mudança de mentalidade de mais do que ter um carro à minha disposição, eu quero ter diversos sistemas e diversos serviços de mobilidade que sirvam as minhas necessidades consoante o momento. E passando ao próximo slide, só para partilhar com vocês aquilo que são alguns exemplos, há muitos, alguns exemplos de serviços de mobilidade e de mobility as a service. Portanto, nós temos, por exemplo, o ride sharing ou ride-hailing. O ride-hailing é o famoso Uber, não é? Quando nós reservamos um trajeto customizado através de uma aplicação. Temos o car sharing e o carpooling, sendo o car sharing quando o mesmo carro é partilhado por diversos condutores que pagam um FII, portanto eu posso pagar um FII mensalmente e eu tenho acesso um carro durante X tempo por semana ou X tempo por mês. O carpooling é quando eu tenho um veículo próprio e partilho despesas com outros passageiros. Temos também o conceito de renting. O que é o renting? É o aluguer operacional de longa duração, ou seja, tradicionalmente por um período de 2 anos eu posso pagar uma mensalidade fixa e eu estou a fazer usufruto de um veículo, esse veículo não é meu porque eu não o comprei, estou a alugá-lo por um período de longa duração, neste caso quase sempre 2 anos, em que através de uma mensalidade fixa eu tenho todos os serviços inerentes à tradicional posse do carro, portanto tudo o que é serviços, pneus, manutenção, revisão, seguros, todas aquelas burocracias e custos inerentes ao ter um carro passam a estar contempladas neste sistema em que eu estou a usar um carro durante o tempo que eu preciso. E depois, naturalmente, porque a vida muda, eu se calhar agora até preciso de um carro mais citadino, mais pequeno, mas daqui a 2 anos, porque a família cresce, até preciso de um carro mais familiar e maior, e portanto o renting permite fazer aqui um acompanhamento daquilo que são também as necessidades e a evolução das necessidades do consumidor. Temos o aluguer flexível, que é um aluguer mensal em função do tempo de aluguer, ou seja, tradicionalmente, isto naturalmente é um dia-a-dia é mais do que normal nas rentacars, mas não era tão habitual disponibilizar-se este tipo de serviço para o consumidor particular. Portanto, eu pago um determinado valor, e eu posso usufruir do carro, por exemplo, durante 1 mês ou 2 meses, ou eu defino que na verdade eu só preciso do carro durante 2 semanas. E aquilo que é a mensalidade que eu estou a pagar, naturalmente também depende da longevidade deste aluguer. E temos naturalmente o bike sharing, entre muitas outras opções, porque efetivamente é um mundo os serviços de mobilidade e há cada vez mais opções, e ainda bem, e cada vez mais providers e mais players também neste mercado. E este conceito de mobilidade as a service, de mobility as a service, está muito interligado também ao conceito de mobilidade multimodal. O que é isto da mobilidade multimodal? Na verdade, não é mais do que a combinação, passando aqui ao próximo slide, do que a combinação de diversas formas de transporte público e privado através de um único local. Ou seja, tradicionalmente este termo ele provém do setor da logística e da exportação, e na verdade nós, enquanto consumidores particulares, podemos usufruir de uma série de
opções de mobilidade, combinando aqui opções públicas e naturalmente também eventualmente o nosso carro, para podermos ter aqui uma mobilidade o mais vantajosa possível. Um exemplo prático: eu saio de casa de manhã e levo o meu carro até à estação de comboios, porque até vivo na periferia e preciso de me deslocar para o meu trabalho, que é no centro da cidade. Então eu levo o meu carro até à estação de comboios, deixo o meu carro estacionado no parque de estacionamento da estação de comboios, apanho um comboio até ao centro da cidade e depois preciso de fazer ainda alguns metros até ao meu trabalho e faço de trotinete elétrica, por exemplo. No final do dia não me apetece apanhar a trotinete elétrica, apetece-me vir de bicicleta, então apanho uma bicicleta e venho até à estação de comboios, onde apanho o comboio e depois efetivamente o meu carro. Isto já é o dia-a-dia, mas não é o dia-a-dia de uma forma integrada e absolutamente seamless, ou seja, imaginem fazer tudo isto através de uma única aplicação, num único local, que está a integrar todo este ecossistema e que vos permite ter tudo acessível num só local. Vamos ver aqui um vídeo para tentar perceber um bocadinho melhor este conceito e que explica precisamente isto, que é nós dispormos de várias opções de mobilidade de uma forma absolutamente integrada, absolutamente seamless e que nos traz naturalmente muito mais conveniência no nosso dia-a-dia. Não sei se conseguimos passar o vídeo. Sim. Só aqui um segundo. Ou seja, isto seria naturalmente muito, muito vantajoso, não é? É óbvio que aqui neste vídeo estas duas pessoas estão a usar todas as formas possíveis de transporte num único dia, mas o conceito é mesmo este, é nós termos ao nosso dispor vários serviços de mobilidade, podermos conjugá-los de forma prática numa única aplicação. Isto já é uma realidade em algumas cidades europeias, como por exemplo Berlim, Frankfurt, eventualmente será uma realidade também portuguesa em breve, mas efetivamente é no fundo o epíteto de a conveniência e a diversidade e a heterogeneidade de opções à nossa disposição enquanto consumidores. Passando agora para aquilo que é também, não sendo naturalmente uma tendência, mas é absolutamente fundamental quando falamos em mobilidade sustentável. Naturalmente que a indústria está a fazer esforços significativos no sentido de apresentar cada vez mais soluções à sociedade e a nós, consumidores, mas efetivamente quando nós falamos de mobilidade sustentável é preciso termos em consideração que um planeamento urbano é também absolutamente essencial a esta mobilidade sustentável, porque quando nós pensamos naquilo que é o futuro, e sabe-se, é estimado que cerca de 2/3 da população mundial viverão até 2050 em centros urbanos, portanto a tendência será termos cidades cada vez mais povoadas e isto naturalmente traz também muitos desafios
ao nível do planeamento e também de que forma é que este planeamento tem um papel ativo nesta mobilidade sustentável. Portanto, passando aqui ao próximo slide, quando nós falamos de planeamento urbano, naturalmente que quando dimensionamos aquilo que é o crescimento das cidades, este crescimento tem que ter em consideração a qualidade de vida dos cidadãos, naturalmente, tem que privilegiar um ambiente urbano sustentável, mas também tem que privilegiar que este ecossistema de mobilidade possa interagir entre si e que seja pensado também quando pensamos e definimos o crescimento das nossas cidades. E apenas alguns exemplos que parecem tão simples, como, por exemplo, reforçar a infraestrutura de ciclovias, adaptar as infraestruturas de estacionamento e carregamento, garantir que os transportes públicos, por exemplo, permitem o transporte destes chamados complementos, de uma trotinete, de uma bicicleta, etc., voltando aqui ao conceito de mobilidade multimodal que vimos atrás. Portanto, isto parecem coisas muito simples, mas que efetivamente ainda não fazem parte daquilo que é a agenda, ou não fazem tão parte como deveriam, daquilo que é a agenda de planeamento urbano atual. E, portanto, são também absolutamente fundamental quando falamos em mobilidade sustentável. E agora sim, o último slide. Muito obrigada também por estes minutos em que estiveram comigo. Estou agora aberta a questões que tenham. Bom, Mariana, antes de mais, muito obrigado aqui pela apresentação também que fez e que nos trouxe hoje. Entretanto, eu sei que tínhamos aqui algumas questões e eu vou colocando duas a duas, e vou fazendo desta forma, que também é mais simples também e também torna mais fluida a própria conversa. Portanto, temos aqui um participante que coloca a seguinte questão: a mobilidade sustentável não deveria passar pela mobilidade leve e partilhada e não por conduzir carros elétricos, cuja produção é extremamente pouco sustentável? E a segunda questão é: este sistema exigirá inicialmente um esforço enorme de integração das várias plataformas, mas com potencial ambiental gigante. Portanto, não é bem uma questão, é mais aqui um comentário, vamos assim dizer. Sim, sem dúvida. Começando aqui pelo segundo, sem dúvida alguma. E por isso é que também falamos de mobilidade sustentável hoje, porque efetivamente o futuro para o qual caminhamos é todos nós, enquanto cidadãos, precisamos nos mover, portanto, a população mundial só vai crescer e as necessidades de deslocação só vão aumentar, portanto, efetivamente, tendo em vista também aquilo que é a longevidade e a sustentabilidade do nosso planeta e do mundo em que vivemos, é preciso sim termos uma mobilidade cada vez mais ecológica e com um maior impacto positivo ambientalmente. Passando à primeira questão. É uma boa questão, efetivamente a pegada ecológica de produção dos carros elétricos ainda é uma pegada significativa, ainda que também estejam a ser dados passos nesse sentido. Por exemplo, uma questão que é muito falada nos carros elétricos é a questão da bateria, naturalmente, que é do ponto de vista de impacto ambiental é bastante pesado, mas cada vez mais se começa a haver aqui projetos de economia circular e também dar uma segunda vida às baterias e permitir que no fundo a bateria tenha uma vida útil maior do que aqueles chamados os típicos 8 anos, que tradicionalmente é a longevidade de uma bateria de carro elétrico. E sim, a mobilidade partilhada, sem dúvida alguma, que faz muito parte deste futuro. Nós vimos alguns exemplos hoje, por exemplo, o carpooling, o car sharing. A tendência será cada vez mais termos mais opções de mobilidade partilhada. E a tendência será, na minha opinião, cada vez mais nós começarmos a deixar o nosso carro em casa ou não usarmos tanto o carro naquilo que é o grosso das nossas deslocações e termos ao nosso serviço outro tipo de disponibilidades, outro tipo de trotinetes elétricas, bicicletas elétricas, portanto essas infraestruturas começam a surgir e serão seguramente, no futuro assistiremos seguramente a um crescimento das mesmas, portanto sem dúvida alguma. A mobilidade é também cada vez mais partilhada. Mariana, temos mais duas questões que entretanto também recepcionamos. Portanto, a primeira questão é a seguinte: que futuro para a aviação, uma vez que tem tido também um crescimento exponencial e bastante poluente? Acabou de entrar outra questão que é, e assim eu vou já colocar as três, que expectativas existem para a mobilidade na perspectiva dos transportes de matérias, o que vem a seguir aos transportes por caminhão?
E a terceira pergunta é qual é, neste momento, o envolvimento dos decisores políticos em Portugal neste tema da mobilidade sustentável? Ok, não sei se vou ter resposta para tudo isto. Bem, então, em termos de aviação, começa a haver, e há aqui já alguns protótipos, de eventualmente aviões também que serão movidos de forma elétrica. Eu acho que isto ainda é uma realidade muito no longo prazo, muito honestamente. Eu não sei se me sentiria 100% confortável em entrar num avião neste momento completamente movido a eletricidade. Mas a verdade é que já há alguns protótipos, por exemplo, a Hyundai há cerca de 2 anos, se não estou em erro, já apresentou alguns protótipos. Fala-se também, eventualmente, de isto no futuro um bocadinho mais longínquo, da própria Uber disponibilizar transporte através de ar, portanto, através de aviões, para fazer transportes do dia a dia. Portanto, tudo isto tem em vista também algumas soluções elétricas. Agora, se é no curto prazo, não me parece que seja. Acho que ainda vai demorar bastante tempo até que isto aconteça. Na verdade, nós já falamos de mobilidade elétrica em terra há muitos anos e só agora é que estamos a começar a assistir aqui também a algumas evoluções, portanto será seguramente um fator de evolução no próximo ano, nos próximos anos. Eu própria também estou muito curiosa para perceber como é que como é que vai evoluir, e seguramente eu acho que aquilo que é o nosso ecossistema de mobilidade agora será radicalmente diferente nas próximas gerações e nos próximos anos. Portanto, aquilo que é o ecossistema de mobilidade que nós temos agora já é radicalmente diferente da geração dos nossos pais, por exemplo. Portanto, a tendência será cada vez mais nós termos aqui opções de mobilidade mais sustentáveis a todos os níveis, inclusive na aviação também. Passando aqui para o caminhão, portanto, para os transportes de mercadoria em terra. Eu diria que o caminho será também por aqui. Não consigo desvendar muito mais a ponta do véu, mas diria que o caminho será também seguramente por aqui. Nós, quando falamos, por exemplo, de condução autónoma, como vimos há pouco, a condução autónoma, quando aplicada ao transporte de mercadorias, tem aqui um potencial de vantagens absolutamente abismal, não é? Em termos de redução de custos, redução de pegada ecológica, de otimização de rotas. Portanto, o próprio setor de transportes de mercadorias também será seguramente alvo de muitas mudanças no futuro a este nível. A última questão, o papel dos decisores políticos é absolutamente fundamental em Portugal e no mundo, e por isso é que há pouco eu também falava de planeamento urbano, naturalmente, porque há aqui uma parte que naturalmente compete às entidades governamentais. É óbvio que muita mudança está a acontecer também já neste setor, e esta mudança está a ser muito potenciada e muito dinamizada pelos operadores privados, mas há aqui um papel absolutamente fundamental no que diz respeito aos decisores políticos, em termos de regulamentação, de facilitação. Por exemplo, no caso das viaturas elétricas, tem um papel preponderante na aquisição de viaturas elétricas os benefícios fiscais, e portanto isto é também algo que compete aos decisores políticos, não é? Esta facilitação do acesso a estas opções mais ecológicas, toda a parte de regulamentação, naturalmente, e depois, em última instância, também esta questão que falei de planeamento urbano, de garantir que todo este ecossistema consegue conviver de forma harmoniosa nas cidades do futuro. Muito bem. Mariana, temos aqui, entretanto, mais 3 questões, portanto, as últimas questões. Portanto, a primeira questão é: quais serão os maiores desafios à criação de uma plataforma multimodal que integre serviços de diferentes organizações? Será a nível tecnológico, legal ou outro? Esta é a primeira questão. E depois, a segunda questão, deixe-me só aqui, entretanto, estão em locais diferentes as questões. Considera que a nossa meta de descarbonização associada aos objetivos de descarbonização estão comprometidos em Portugal? E a terceira pergunta é:
a nossa população está muito envelhecida e muito pouca conhecedora de todas as suas potencialidades, da mobilidade e as suas novas formas de poderem circular. O que considera que deva ser feito para aumentar estes benefícios? Ok, a população está envelhecida, mas efetivamente também temos cada vez mais, é um facto, a população está envelhecida, mas por outro lado também temos cada vez mais gerações mais conscientes ambientalmente e com vontade de ter aqui um impacto também diferente do ponto de vista de pegada ambiental e de impacto que nós temos que aquilo que é o nosso dia a dia causa no nosso planeta. Portanto, sim, eu não sei se estou a responder exatamente à questão, mas a população efetivamente está envelhecida, mas por outro lado, as novas gerações que estão a surgir são cada vez mais alertas e mais conscientes para esta necessidade urgente de mudança que temos, porque efetivamente tudo isto neste momento é uma questão de sustentabilidade do nosso planeta, porque como vimos no início do primeiro slide, 75% dos gases de efeito de estufa provirem do transporte rodoviário é imenso e o mal que nós estamos a causar ao nosso planeta é gigantesco e portanto sim, compete-nos também a nós, enquanto consumidores, termos noção que o peso das escolhas que nós fazemos também tem impacto no todo, tem impacto na sociedade, tem impacto no planeta. E, portanto, se cada vez mais nós, enquanto consumidores, também começarmos a privilegiar outras formas de transporte, é óbvio que para isto acontecer, há muitas coisas que têm que ser disponibilizadas, nós temos que efetivamente ter uma maior democratização das ofertas, temos que ter acessibilidades, etc. Mas se nós, enquanto consumidores, privilegiarmos também este tipo de mobilidade mais sustentável, aos poucos a mudança começa a acontecer e irá acontecer seguramente. Passando aqui para os desafios da mobilidade multimodal, diria que tecnologicamente, numa primeira instância, sem dúvida alguma, aquilo que é o ecossistema tecnológico que está por trás de tentar integrar todos estes diferentes serviços com diferentes providers, com diferentes entidades numa única plataforma, essencialmente um desafio tecnológico, também um desafio económico, diria, porque efetivamente é preciso integrar aqui diversos players que neste momento trabalham de forma isolada e é preciso haver um único local onde todas estas opções estejam disponibilizadas e portanto diria também aqui um desafio do ponto de vista económico, mas essencialmente tecnológico, na minha opinião, sem dúvida alguma. Aliás, a tecnologia está muito na base de toda esta evolução, quando nós falamos em condução autónoma, nós falamos efetivamente de que a tecnologia é a base de tudo isto e é absolutamente fundamental. Quando falamos em eletrificação, falamos também da tecnologia, se quisermos trazer para este aspecto mais tecnológico, de todas estas infraestruturas inerentes, como por exemplo o carregamento, que implica aqui também um maior suporte e uma maior robustez em termos de oferta tecnológica do que aquilo que nós temos neste momento. E passando à última pergunta, de que forma é que estamos comprometidos? Preciso da sua ajuda, Miguel, por favor. Só um segundo, deixa-me só ir aqui. O que era de que forma é que estamos comprometidos para com esta mudança? Não sei se era algo. Porque eu tenho aqui outra questão que surgiu. É bom sinal. Já sei, sim. Considera que a nossa meta de descarbonização associada aos objetivos da descarbonização estão comprometidas em Portugal? Certo. Tem a ver com esta questão mais... Espero que não. Espero que não, até porque há aqui isto, muito mais do que a realidade portuguesa, isto é algo que está a acontecer a nível europeu, a nível mundial, e portanto as regras da União Europeia são muito claras. Esta descarbonização tem que acontecer nos próximos anos, e portanto há inclusive
constrangimentos financeiros e legais para os países que não o fizerem, portanto acredito que temos também que ter todas as nossas entidades muito focadas neste objetivo, portanto quero acreditar que não, que nós estaremos comprometidos nesse ponto de vista, mal seria. Muito bem. A última pergunta é, portanto, a seguinte. Gostaria de saber se até que ponto já existe um trabalho colaborativo entre a comunidade académica e o setor empresarial neste tema. Existe, por exemplo, a Universidade do Minho tem uma série de projetos que estão a decorrer já, e que inclusive trabalham em paralelo com uma série de entidades privadas e governamentais, no sentido de cada vez mais se aprofundar este tipo de estudos e este tipo de soluções. Portanto, sim, efetivamente a comunidade académica já está envolvida. Se poderia estar mais, sim, seguramente, mas já estão alguns passos dados nesse sentido. Muito bem. Mariana, antes de mais, obrigado por ter aqui aceito este desafio de vir aqui falar, portanto, sobre este tema da mobilidade sustentável. Também quero agradecer a presença de todos aqui nesta sessão de hoje. Amanhã voltamos novamente para a terceira sessão. Teremos, portanto, até sexta-feira, por volta das 12h30, sempre uma Digital Talks sobre um tema que apresentamos, portanto, todos os dias, e ficamos, obviamente, ao dispor para qualquer questão que tenham relativamente também à pós-graduação. E terminamos assim, portanto, para a sessão de hoje, e agradecendo mais uma vez aqui à Mariana pela excelente apresentação que fez. Obrigado. E eu também por todas estas questões tão interessantes. É bom saber que temos aqui estes momentos de discussão e de troca de opiniões. Obrigada a todos. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez.